Eu lhes convido a se colocarem em pé. Vamos oferecer este culto que estamos prestando a Deus, a Ele, o nosso Senhor, nosso Salvador. Senhor, te agradecemos porque temos experimentado em nossas próprias vidas as múltiplas manifestações do Teu amor. Uma delas, no dia de hoje, quando nos despertaste. Esta outra, nos encontrarmos aqui para celebrar o Teu grande interesse por nós. Receba, ó Deus, então, o nosso culto, que é uma resposta singela, pequena, porque humana, resposta ao Teu imenso amor para conosco. Cada palavra aqui, cada acorde aqui, cada oração aqui, cada canto aqui, tudo transpire a Tua graça. Em nome de Jesus, te oferecemos este culto e te pedimos que ele seja assim. Por favor, todos então podem se assentar. Eu não posso esquecer os aniversariantes. Domingo passado, num dos cultos, eu esqueci. O irmão me disse: hoje você me discriminou. Eu demorei a entender o que estava querendo dizer com aquilo que eu discriminara. Que naquele dia eu não chamei os aniversariantes. Então eu vou começar chamando os aniversariantes. Então, se você completou aniversário de nascimento, casamento, batismo, eu lhe convido a vir aqui. Vamos depois então orar por você. Temos alguém nesta quadra da vida? Há alguém conosco que participa deste culto pela primeira vez? Se houver, queira ficar em pé. Se é a primeira vez que você está aqui em nossa igreja, alguém nessa condição também? Alguém pela segunda vez? Vou começar a liquidação. Temos segunda vez, está vendo? Obrigado por sua presença. Pela terceira vez? Tem que lembrar, né? Será que é a segunda, terceira? São todos muito bem-vindos. Todos nós aqui nesta manhã nos reunimos, um dia bonito. Um dia de chuva também é bonito, mas uma beleza diferente, né? Hoje está radiante. A irmã Hilda está aqui, depois de um bom tempo. Que bom, a irmã está aqui conosco. E assim todos que aqui nos encontramos. Vamos ver então agora algumas informações sobre a vida da igreja, para que você possa participar, possa se envolver. Esta é a palavra: envolva-se. Procure um ministério na igreja que você possa desenvolver. Agora, encontrei uma irmã chegando à igreja com raquete, bambolê. Eu falei: você está na igreja? Você errou o endereço. Aqui é uma igreja, minha senhora. Mas a igreja é festiva. Ela respondeu e ficou tudo perfeito. É isso mesmo. Vamos então ver as notícias que temos agora. Olá, está no ar o Ita News. Em janeiro, os adolescentes da nossa igreja realizaram um trabalho junto aos nossos missionários no Lar Batista Davi Gomes, em Barreiras, na Bahia. E a nossa equipe bateu um papo descontraído com essa galera. Confira na matéria. E aí, gente? Eu tô com um grupo de adolescentes que foi para Barreiras, na Bahia, numa viagem missionária no Lar Batista Davi Gomes. A gente vai saber com eles como é que foi a viagem. Conta pra gente. Que dia que vocês saíram daqui do Rio de Janeiro e que dia vocês chegaram na Bahia? Quanto tempo foi de viagem? O que aconteceu lá na viagem? Nós saímos daqui dia 5, 2 horas. Chegamos lá dia 6, 5 horas. Foram 28 horas de viagem, uma viagem muito longa. E a gente fez muitas coisas no ônibus, brincadeiras. Bom, lá nós participamos de muitas atividades voltadas para reflexão, como os cultos diários, né, que foram uma bênção, e também os debates sobre profissões, sobre o futuro. E nós participamos também de muitas atividades para integração, como os esportes, torneio de futebol, de ping-pong, de totó. E no último dia nós fomos para o Rio, nós passamos um dia lá e nós jogamos futebol, conversamos, brincamos. E também a Isabel ensinou para os adolescentes do lar um empadão que, a partir do aprendizado, eles podiam tirar uma renda própria para eles.
E como é que foi o contato com as crianças, os adolescentes do lar? Vocês têm, por acaso, alguma história que marcou vocês, que vocês queiram contar pra gente? Então, o contato com as crianças foi ótimo. Eu acho que sempre que a gente viaja para lá, é uma experiência nova, sempre desperta na gente o melhor da gente, a gente volta para o Rio com mais ânimo, mais vontade de fazer o trabalho de Deus. Lá no lar, esse ano foi diferente porque tinha um garoto que não tinha no ano passado, que era a maior fofura, o garoto tinha 3 anos, e ele era muito inteligente, eu nunca vi criança tão inteligente, 3 anos, dá vontade de botar na mala e trazer para o Rio, porque era um garoto muito fofo, e o que mais marcou dele foi que sempre que você perguntava para ele o que ele queria ser quando crescer, ele respondia que queria ser um bom pastor que cuida das ovelhas. Outra coisa que marcou muito foi, no último dia, na quinta-feira à noite, o Michael, enquanto ele escrevia as cartas de despedida, ele virou e falou que o dia da despedida não era só o dia da tristeza, mas também era o dia do glória a Deus e do amém. No ano que passou, a nossa igreja arrecadou muitas doações para o Lar Batista Davi Gomes. Fala pra gente, o que vocês fizeram com essas doações? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a nossa igreja pelas doações que foram feitas. Nós dividimos, organizamos para o bazar. Também o material escolar foi utilizado para os adolescentes, para eles não terem gasto futuramente com isso. E foi realizado no dia 14 o bazar para arrecadar fundos e renda para o Lar Batista. Durante a viagem, a gente pôde acompanhar tudo o que estava acontecendo lá pelo blog. A gente quer saber quem era responsável por esse blog e se vocês tiveram algum problema de conexão. Conta tudo pra gente. Então, os responsáveis pelo blog éramos eu, Helena e a Nete. E essa ideia surgiu ano passado. E esse ano a gente resolveu repetir porque foi uma ideia que deu certo. Nós atualizávamos todos os dias, depois do almoço, e a gente contava com a ajuda de todo mundo que tinha máquina fotográfica para poder atualizar nossas fotos também. Não tivemos problemas de conexão. E é muito bom também, porque enquanto a gente estava lá, como existia a possibilidade de fazer comentários, a gente recebia de volta, a gente podia acompanhar também o carinho e as orações da igreja pela gente nos comentários do blog. Enete, até quando esse blog vai ficar no ar, para a gente poder acessar as informações adicionais? O que tem lá dentro? Como é que vai ser? Então, quem não acompanhou a gente durante a viagem, pode acompanhar agora, o site fica sempre aberto, inclusive quem quiser acessar, está aqui embaixo o endereço. Então, tem também no site do Lar Batista matérias sobre a nossa ida, larbatista.org. Então, lá vocês podem acompanhar, tem bastante fotos também, com vários detalhes. Então, quem não acessou, tem a oportunidade de estar em contato com a gente por esse blog. A gente está ficando por aqui. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Se você tem alguma pergunta sobre barreiras, quer saber mais, quer saber como ir, fala com a Agnes Alencar e com o Clodoir Godoy. Agora espera um minutinho que eles têm um recadinho para vocês. Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Só enquanto eu respirar. As atividades na igreja já estão a todo vapor. Nessa segunda-feira, participe da série O que nos dizem os profetas, com base no texto bíblico de Jeremias 33:3. Já na quinta, dia 9, o grupo Mulher Cristã em Ação inicia seus trabalhos com um divertido encontro às 15 horas. Nessa oportunidade, quem traz a palavra é o pastor José Maurício. Venha, você é o nosso convidado! E no sábado, dia 11 de fevereiro, às 10 horas, acontece a palestra Parkinson, conhecendo melhor a doença, cuidados e exercícios físicos, com a participação da Associação Parkinson Carioca. É o grupo Pedras Vivas, preservando a sua saúde. Nessa primeira edição do ano, o Ita News estreia um novo quadro em sua programação. Nesse novo quadro, você conhecerá mais os voluntários da nossa igreja. Roda o VT! Eu sou voluntária, trabalho no Ministério Infantil, classes de 5 e 6 anos na escola dominical. E eu escolhi esse trabalho porque eu acho que, assim, por causa da minha profissão, eu achei que eu podia colaborar com os conhecimentos que eu tenho, esse conhecimento de artes, eu achei que eu podia ajudar o trabalho aqui com as crianças na igreja. E eu já fui aluna, já ajudei, já participei de várias coisas e agora sim eu optei por trabalhar, por ser voluntária na classe de crianças de 5 a 6 anos. O nosso programa fica por aqui. Se
Se você tem alguma sugestão, envie para o e-mail itanews@itacuruca.org.br. A gente volta a se encontrar em uma próxima edição. Até lá! Certamente estamos aqui para ouvir sobre o amor de Jesus, estamos aqui para falar desse amor de Jesus. Que grande amor, excelso amor que Cristo nos mostrou. Esse hino, ele põe em evidência o texto de Lucas 9, 22 a 44, que ficaremos em pé e vamos ler esse texto. Eu vou ler só o Jesus disse e os irmãos vão ler todo o resto do conjunto de versículos. Então vamos cantar que nós louvamos o grande amor de Deus que se manifesta de várias maneiras, sobretudo por Jesus Cristo nas nossas vidas. Jesus disse: convidar o irmão Walter Hamilton para vir aqui e orar então ao Senhor
dando mais uma vez graças por este excelso amor. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio de estar na Tua casa, em comunhão contigo, com os irmãos, para aprender mais da Tua palavra, louvar o Teu santo nome. Obrigado por tudo que nos tem feito, por esse momento de louvor e por tudo que tem feito em nossas vidas. Te agradeço por esse culto e te peço para que esteja também conosco durante a semana que se inicia hoje. Amém. Obrigado por tudo que nos tem feito, em nome santo do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Os irmãos, por favor, abram o boletim na página 4, onde há um resumo de nossas atividades relacionadas ao nosso futuro templo. Há uma narrativa, porque temos falado, mas colocamos em forma escrita para ficar bastante evidente para todas as pessoas. Ainda assim, há muitas perguntas que já foram respondidas, mas que a pessoa pergunta porque não ouviu a resposta. Por exemplo, uma pergunta muito comum: o que será feito desse templo? Será usado normalmente, continuamente. A única diferença vai ser que a área das salas, elas serão reorganizadas para abrigar os vários serviços e ministérios da igreja. Vamos poder distribuir melhor os espaços, com a saída das crianças que vão lá para o novo santuário. Nos demais aspectos, esse templo será usado normalmente. A que culto será utilizado vai depender, então, da previsão do público. Não vamos fazer no novo santuário um culto que vão ter 100 pessoas presentes. Vamos fazer aqui casamentos, aniversários. Cada situação vai demandar que santuário iremos utilizar. Por isso que, certamente, nas programações vai ter que ser indicado o local onde será realizada aquele culto, aquela atividade, mas vamos manter isso aqui completamente com o seu uso que temos feito já há tantos anos, não há, portanto, nenhuma outra ideia acerca do uso aqui deste santuário, apenas um melhor redimensionamento nas áreas contíguas ao santuário. Também nós temos aqui projetada nesta bandeira, na parte superior, uma ideia de frente, não é? Isso não foi objeto ainda da aprovação da igreja. Quando a igreja aprovou o projeto básico, aprovou só os elementos, os contornos internos, digamos assim, de capacidade, 1 a 2 pavimentos de garagem, galeria, mas a igreja não votou o tema da frente ou da fachada, porque seria prematuro fazê-lo, uma vez que os órgãos públicos têm que se manifestar a respeito, já que a área é tombada. Então, em momento oportuno, a igreja será chamada para se manifestar e dizer: nós queremos esta fachada ou aquela fachada. Evidentemente que as ideias são as mais diversas, cada um tem o seu ideal de fachada. Nosso irmão Eugênio, nosso organista, aqui já disse que para ele tem que ter uma grande cruz. Outros acham que não deve ter uma cruz. Aí isso vai ser um debate, talvez de um mês, debatendo e chegando a uma conclusão em relação a esse tema da fachada. Com relação também às folhas de compromisso, por que elas têm mais do que 4 páginas? Porque depois vamos utilizar, fizemos isso por medida de economia. E também não é propriamente um carnê no sentido a que estamos habituados. Você não pode levar essa folha e entregar ao caixa no banco ou no caixa eletrônico. Você pode fazer um depósito bancário com os dados ali informados. Mas a gente chama de carnê, mas não é propriamente um carnê, só para os irmãos terem esta instrução. E se você não quiser usar o carnê, não tem problema nenhum. Só tem problema se não contribuir, isso tem problema, mas se você contribuir, pode ser com carnê, sem carnê, com folha, sem folha. Importante que você participe. Um de nossos menininhos aqui, Júnior, chegou para o pai ao final de um dos cultos, disse: pai, eu estou com fome, no intervalo, estou com fome. Aí o pai disse: olha, só tenho R$2.
Toma aqui, vai lá na cantina e vê se tem alguma coisa por R$2. Acho que não tem, mas vai lá. Quando acabou o culto, o filho chegou: pai, estou com fome. Eu não dei R$2 para você? Ah, mas pai, eu vi lá escrito naquele negócio lá, participe dessa história, então eu dei de oferta, eu quero participar dessa história. Eu espero que você também queira participar dessa história. Vamos então participar com os nossos dízimos de ofertas desse momento de culto ao nosso Deus. Os irmãos podem levar as ofertas. Nós vamos, nesse instante, meus irmãos, ter a oportunidade de participar do nosso momento de intercessão. O texto de Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e 20, conforme o nosso programa de culto, diz que, portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. É essa confiança que nós temos e a abertura que nos foi dada. A gente sabe da história do Velho Testamento, onde somente o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, nenhum outro poderia entrar. Então, com a vinda de Jesus, com o seu sacrifício, esse véu se rasgou, e todos nós podemos ter acesso direto a Deus, colocando diante dele as nossas alegrias, as nossas tristezas. E é interessante que, ao longo da história dos personagens bíblicos, nós percebemos essa necessidade que o ser humano tem de poder entrar diante do trono do tronos. Amanhã, apesar do Concílio do Márcio, nós vamos continuar com o nosso culto de segunda-feira. Eu tenho enfatizado o que nos dizem os profetas, e amanhã especificamente eu vou tocar sobre um tema que é muito interessante, muito condizente a muitos momentos que nós vivemos na nossa trajetória com Deus, que é de Jeremias capítulo 33, versículo 3. Quando o povo passa por uma situação muito difícil, Jeremias está preso, injustiçado, sem muita expectativa com relação ao seu futuro, e Deus diz para Jeremias: clame a mim, Jeremias, e eu vou te responder, e eu vou te dizer coisas maravilhosas e inefáveis que você nem imagina. Esse é o Deus que nós servimos. Ele não nos mantém sempre lá em cima, nas nuvens, em cima das montanhas, sem problemas, sem dificuldades. Mas é o Deus que está conosco, mesmo quando nós estamos lá no vale, como Jeremias estava, preso, sem nenhuma esperança de ser solto. Clame a mim, Jeremias. Pode clamar, que eu vou te responder. E eu vou dizer a você, vou te mostrar coisas que você nem imagina.
É por isso que nós temos essa confiança, e o autor de Hebreus diz que nós podemos entrar sim no Santo dos Santos e colocar as nossas alegrias, porque são muitas as nossas alegrias, mas também as nossas necessidades, porque elas também são enormes. E na maioria das vezes nós não temos forças nem inteligência para superar os obstáculos que nós temos diante de nós. Por isso, esse grande privilégio que o crente tem, e é a grande diferença do crente para o não crente. Porque quando nós nos deparamos com situações em que nós não podemos resolver, problemas que são maiores do que a nossa capacidade, a gente pode confiar em Deus. A gente pode ter acesso ao Santo dos Santos e derramar o nosso coração, como Jeremias fez, e ouviu de Deus a resposta que ele precisava ouvir. Então, nesse instante, meus irmãos, nós vamos cantar justamente essa rica promessa, uma promessa que Deus fez para Jeremias. Clame a mim, Jeremias, pode clamar que eu vou te responder. Foi uma promessa, e Jeremias acreditou nessa promessa. E nós vamos cantar nesse instante exatamente as promessas que Deus tem para nós. Eu não sei qual o momento que você está vivendo. Eu não sei se você está vivendo aquele momento em que nós estamos lá no pico das montanhas, respirando aquele ar puro, ou se você está lá no vale, rastejando, precisando urgentemente de que Deus fale aos seus ouvidos, de que você possa ouvir a ação de Deus na sua vida. Independente do momento que você está vivendo, você pode ter acesso ao trono do trono. Então, enquanto nós estivermos cantando, você pode vir aqui à frente, pode se ajoelhar onde você estiver, pode se levantar, mas não deixe de se colocar diante de Deus nesse instante e colocar a sua situação, sabendo que Ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas. Como é bom, Senhor, nós sabemos que, apesar das nossas imperfeições, apesar dos nossos pecados, apesar de não conseguirmos, ó Deus, colocar em prática no nosso dia a dia aquilo que nós sabemos ser da Tua vontade, Tu nos dás este privilégio de podermos entrar no Santo dos Santos, poder colocar diante de Ti as nossas alegrias, que são muitas, ó Deus. Nós temos muito que Te agradecer, porque são muitas as bênçãos que Tu tens derramado sobre as nossas vidas, sobre os nossos lares, e nós Te somos imensamente gratos, porque Tu és um Deus fiel, apesar de nós. Mas também são muitas as nossas necessidades, ó Pai. São muitos os nossos problemas, e nós confiamos em Ti. Sabemos que Tu és um Deus grande. Sim, Tu és grande, Deus, maior do que todas as nossas dificuldades. E Tu podes resolver, ó Deus, todos os nossos problemas.
É por isso que nesta manhã nós chegamos com o nosso coração aberto diante de Ti, Pai, para lhe dizer: vem ao encontro das nossas necessidades. Amém. A irmã Heloísa, que nesta sexta-feira se submeterá a uma cirurgia, nós clamamos, ó Pai, que em nome de Jesus, ó Pai, Tu esteja com aquela equipe médica, agindo, Senhor Deus, ali através daqueles homens e daquelas mulheres, e que a nossa irmã, muito em breve, possa estar completamente restaurada e recuperada dessa cirurgia para a honra e para a glória do Teu nome. Amém. Ó Deus, nós te agradecemos pela irmã Gemima, pela irmã Hilda, que passaram por momentos de dificuldades, por enfermidades e hoje estão aqui conosco. Nós te agradecemos, ó Deus, porque é a prova da Tua ação nas nossas vidas, do Teu poder de recuperação, de ação, de cura, ó Pai, na vida do Teu povo. Muito obrigado, Deus. Age, Senhor Deus, sobre as nossas necessidades. Age sobre as nossas famílias, sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, ó Deus. Sim, ó Deus, toma o nosso casamento em Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, das dificuldades que nós enfrentamos, dos problemas, das brechas, ó Deus, que nós às vezes deixamos nos nossos relacionamentos conjugais, ó Pai. E nós somos alvos do nosso inimigo. Por isso nós clamamos nesta manhã que Tu venha fortalecer os nossos casamentos, ó Deus, as nossas relações com o nosso cônjuge. Ó Deus, não deixe que nada, Senhor Deus, que não seja da Tua vontade, possa entrar no nosso relacionamento, desgastando. Ó Deus, repreende, ó Deus, toda ação do nosso inimigo para a honra e para a glória do Teu nome, ó Pai. Nós clamamos e queremos colocar os nossos lares em Tuas mãos. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades que cada um aqui enfrenta para manter o seu casamento. São muitas as dificuldades, muitos os problemas. E nós confiamos em Ti e clamamos e pedimos socorro, Pai. Coloca os Teus anjos ao redor dos nossos lares. Ajuda-nos, ó Deus, no nosso relacionamento com os nossos filhos. Também tão difícil nesses dias, ó Pai. O mundo tem tantas tentações, tanta atração, ó Pai. E nós precisamos de sabedoria. Por isso nós rogamos nesta manhã, dá a cada pai, a cada mãe, a sabedoria necessária para que possamos lidar com os nossos filhos de maneira sábia, ó Pai. De maneira que eles possam compreender que, apesar dos muitos caminhos que o mundo apresenta, somente um caminho leva à salvação. É o caminho que nos leva através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Ó Deus, toma cada um de nós, ó Pai. Nós te suplicamos. Atende a súplica de cada um nesse instante. Tu conheces, ó Deus, as nossas necessidades. Sabes que nós somos completamente dependentes da Tua ação sobre as nossas vidas. Por isso nós te suplicamos e clamamos nesta manhã. Atende o clamor do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. E amém. Nesse instante, meus irmãos, nós vamos ter um momento de reflexão. Uma reflexão que tem a ver com a nossa própria vida. Nós vivemos num tempo, e sempre foi assim, em que somos levados a pensar que os nossos erros são apenas erros, falhas, não são pecados. Quando José, cuja história vamos ler na semana que vem, enfrentou aquela situação de tentação, ele tinha muitas justificativas, até mesmo motivos para ceder, ou depois para explicar. Mas ele diz o seguinte: eu não pecaria contra o meu Deus. Nós somos pecadores. Vamos ouvir agora uma canção a órgão, depois vamos cantar uma música. Eu quero lhe convidar então a pensar sobre a sua vida. E se há algum pecado que você precise pedir perdão, e todo pecado tem que ser confessado para ser perdoado no seu coração, você sozinho, você pode então orar ao Senhor e pedir perdão a Ele. Vamos silenciosamente participar desse instante de contrição.
do teu pecado te queres livrar. Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tu do maligno escapar, seu sangue tem este poder. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Seu coração, teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te pode tirar, seu sangue tem este poder. Queres entrar no serviço real? Queres também ser um servo leal? Seu sangue tem poder, sim, tem poder. Terás tu poder no sangue de Jesus, não no seu próprio sangue, mas há poder, força sem igual, tão somente só no sangue de Jesus. Aceitemos esse dom para as nossas vidas, para que os nossos pecados, há pouco confessados, possam também hoje ser perdoados. Em pé, cantemos esta música então. Aqui nós, os teus filhos, tuas filhas, paramos um pouco, fizemos uma revisão de nossas vidas e confessamos os nossos pecados. E muitos aqui o fizemos. Talvez todos o tenhamos feito. Nos alegramos por poder contar com o sangue de Jesus.
que permite que não vivamos com a culpa do nosso pecado depois que nós o confessamos. Te agradecemos pelo sangue de Jesus, que nos capacita para vivermos uma vida em que o pecado não seja Senhor. Então, Pai, te rogamos, perdoa cada um de nós, em cada um dos nossos pecados, e nos dê saúde, santidade, coragem para viver como homens e mulheres a quem o Senhor perdoou. Oramos assim em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Quero lhe chamar então para a leitura de João 19:41, que nos fala sobre o sepultamento de Jesus. O tema dessa mensagem é o túmulo e o lagar. Nós temos indicações sobre estas imagens em João 19:41 e também no verso 42, que vou ler. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste, um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Dois lugares hoje em Jerusalém disputam ser o lugar onde o corpo de Jesus Cristo foi sepultado. Sobre ele está a chamada Igreja do Santo Sepulcro, que tradicionalmente ao longo dos séculos é aceito como sendo o lugar do sepultamento de Jesus. Há pouco para se ver neste lugar, porque está coberto de igrejas, sobretudo a Igreja do Santo Sepulcro. O outro lugar que disputa também ser o espaço onde Jesus foi sepultado recebe o nome de Jardim do Túmulo. Distante aproximadamente 348 metros da Igreja do Santo Sepulcro. Os turistas católicos sempre vão na Igreja do Santo Sepulcro. E os turistas evangélicos sempre vão no Jardim do Túmulo. Na verdade, não se sabe onde realmente Jesus foi sepultado. É provável que jamais venhamos a saber. E uma das razões é que não se escava em cemitério. A legislação baseada na religião judaica não permite que se faça escavação em cemitério, porque os mortos têm que ser deixados em paz. Então, possivelmente jamais saberemos se existe ainda esse túmulo, talvez coberto por metros de terra e pedra e pó, se ele será um dia descoberto. No entanto, conquanto possa não ser ali que Jesus foi sepultado, o Jardim do Túmulo reúne elementos que estão muito próximos aqui desta narrativa. Infelizmente os irmãos não poderão ver, mas as telas que eu tinha preparado nos permitiria isto. Vamos imaginar então que o Jardim do Túmulo se assemelhe aqui a esta plataforma. Aqui do lado direito, onde está o Josinaldo, nós podemos ver um pouco afastado, a uns 50, 80 metros, o que é considerado o lugar do Gólgota, do Calvário, da caveira. Olhando de frente para esta elevação calcária, um pouco amarelecida, se pode notar ali
com algum recurso de imaginação, a imagem de uma caveira. Daí que vem o nome Gólgota em aramaico, Gólgota em hebraico. Quando lá esteve em 1882, um general chamado Charles Gordon, britânico, ele fotografou aquela imagem de caveira e estava muito mais próxima do que seria uma caveira. O tempo decorrido mais de um século também foi tornando isso menos evidente, menos claro, mas é possível que tenha sido ali. Acham hoje os historiadores que não foi no alto, foi embaixo, porque as pessoas podiam ouvir as palavras de Jesus, inclusive aquelas mais próximas quando se dirigiu a João, se referindo a Maria. Voltamos então aqui ao lugar. Então, saindo desse lugar onde se vê essa elevação, que seria talvez o Gólgota, o lugar da crucificação de Jesus, saímos um pouquinho, caminhando como se esta parede de pedra natural fizesse assim esse movimento. Mais ou menos nessa posição aqui, nós temos então um túmulo. Esse túmulo reúne as condições muito próximas da descrição que a Bíblia faz da sua localização. É um túmulo em que é preciso se abaixar para entrar. Em frente tem uma câmara, como se chama, preparada para que o corpo fosse então perfumado, a preparação própria dos judeus para os mortos, que não enterravam em caixão, os corpos eram embrulhados em lençóis. E do lado direito tem mais duas câmaras próprias para se colocarem ali os corpos. Esse túmulo, ele é então fechado por uma pedra que rola, essa pedra não está no local, e se vê próximo dele então uma espécie de sulco, para que a pedra seja rolada, porque são pedras muito pesadas de um lado para o outro, quando se quer entrar para se colocar um novo corpo, para se visitar um morto. Foi ali? Não sabemos. Provavelmente não foi ali, mas reúne elementos muito próximos dessa descrição que eu estou usando nesse instante. Quando recuamos um pouquinho, nós observamos um lagar. Um lagar é uma espécie de abertura, no caso essa está com uma espécie de ladrilhos de pedra, que era utilizado ou para amassar a azeitona e fazer o azeite, ou amassar as uvas e preparar o suco de uva ou o vinho. Quando eu vi essas duas representações, esses dois objetos, esses dois lugares específicos, imediatamente me veio a ideia de falar e pensar um pouquinho sobre este tema, que eu vou então voltar a ele, lendo outra vez o texto, que acho que agora ficou o texto mais em alto relevo. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. Isto é, o lugar do túmulo, e depois veremos também do seu sepultamento, era um jardim. E na cultura dos hebreus da antiguidade, um jardim não era um jardim de rosas, de flores, como a gente imagina, era um jardim de frutas. Seria o nosso pomar. Tanto é que neste jardim, além do túmulo e do lagar, tem também uma cisterna com uma capacidade muito grande de milhares de litros. Não visitamos esta cisterna, mas há fotografias dela, está exatamente nessa área deste jardim. E nesse jardim, diz então o evangelista João, havia um sepulcro novo. Eu acho interessante, meus irmãos, que algumas pessoas, lendo a Bíblia, acham que aquilo tudo é uma invenção dos narradores. Quando, no entanto, você vai a esse lugar, ou vai a um lugar que se parece com esse lugar, você vê que o autor cuidou dos mínimos detalhes. Como Marcos, quando descreve a multiplicação dos peixes e dos pães, fala de como era a relva. Não é algo inventado.
É algo que o historiador percebeu e destacou aquele detalhe. É o caso exatamente isso. No lugar onde Jesus fora crucificado, havia um jardim. E neste jardim havia um sepulcro novo, onde ninguém tinha sido ainda posto. Olhem bem os detalhes. Não são detalhes inventados, que não tem grande importância. São detalhes de quem esteve ali e pesquisou. Ali, por causa da preparação dos judeus, que preparação é esta? O sábado chegando, o tempo era curto, e por estar perto o túmulo, perto do lugar da crucificação, sendo naquele espaço ali aproximadamente 200 metros no máximo, depositaram o corpo de Jesus. Da informação bíblica e dessa percepção do espaço, como eu agora demonstrei, somos então lembrados que Jesus foi crucificado num jardim. E num jardim, isto é, num pomar, ele ressuscitou. Segunda informação, Jesus foi sepultado num sepulcro novo, localizado num jardim. E esse sepulcro novo era protegido, diz Mateus 27,60, por uma grande pedra. E foi desse sepulcro que Jesus voltou à vida. Terceiro, Jesus foi crucificado num sepulcro novo, localizado num jardim, onde havia uma cisterna. Não é o texto bíblico que informa, é a arqueologia. E aqui eu imaginei, se Jesus, quando ressuscitou, teve sede, ele teve onde satisfazer a sua sede, descedentar a sua sede, porque havia ali uma cisterna. E havia também ali um lugar para se preparar o vinho. Em resumo, Jesus voltou à vida perto de um lagar, onde se espremem uvas para produzir o vinho. E o vinho é o símbolo da esperança. Tomadas essas considerações, eu trago então algumas lições para nós. Primeira lição: Jesus viveu, morreu e ressuscitou em plena harmonia com o meio ambiente. A sua sepultura num jardim é um emblema da vida de Jesus. Sempre plenamente em harmonia com o Pai, em harmonia consigo mesmo, exceto no Getsemane, quando ele entrou em grande convulsão emocional, em desarmonia com ele mesmo, diante da carga dos nossos pecados que sobre o seu corpo seria colocada, em harmonia com a natureza. Gosto de pensar nisto. É um lugar de grande placidez, de grande calma, que convida a cada um de nós a pensar no valor da vida, de tudo aquilo que Deus fez. Nenhum de nós aqui sabe quando vai morrer, mas cada um de nós aqui sabe que pode morrer em harmonia com o Pai, em harmonia consigo mesmo, porque Deus providenciou todas as condições para que isso aconteça. Também nós podemos e devemos viver em harmonia com o meio ambiente, procurando tornar onde nós vivemos um jardim, cuidando da terra onde vivemos, com tudo que isto significa. Quando nós vamos a Israel, a ideia do jardim tem um grande significado, porque tanto Israel quanto a Jordânia e o Egito são países desérticos. No inverno, então, como foi a nossa visita, praticamente não há árvores. No entanto, em algumas dessas áreas, há oásis naturais, poucos, e oásis feitos pelas mãos humanas. Em muitos desses lugares, durante quilômetros percorridos, há mangueiras para
gotejar a água que permite que ali, onde é deserto, haja um jardim. Essa é a nossa tarefa. Se a terra é propícia, cultivemos o jardim. E se a terra é inóspita, criemos condições para que o jardim floresça. Nós usamos a terra de uma maneira irresponsável. Desperdícios, não preciso atentar para outras informações, porque os irmãos estão atentos para isso. Eu quero trazer esse instante de celebração da morte de Jesus e sua ressurreição como um convite a que nós cultivemos a terra, transformando-a num jardim, tal como o jardim em que Cristo foi sepultado e ressuscitou. Segunda lição que tiro desta informação que trouxe agora. Jesus foi enterrado num sepulcro novo. O apóstolo Paulo chama Jesus de primícia entre os que morrem. Esse é um dos títulos de Jesus, primícia entre os que morrem. E esta primícia entre os que morrem teve um túmulo à sua altura. Jesus não teve uma casa que fosse sua, mas teve um túmulo que, embora não fosse seu, lhe foi dado e era um túmulo novo. José de Arimateia, José da cidade de Arimateia, lhe deu o melhor que ele tinha por iniciativa própria. Lemos isso em Lucas 23, 51 a 52. Imagino que José guardou aquele túmulo, preparou aquele túmulo para ele mesmo ser ali sepultado, ou alguém muito querido de sua família. No entanto, quando Jesus precisou de um túmulo, a primícia entre os que morrem, ele foi colocado num túmulo que também era a primícia dos túmulos, porque não havia ninguém ainda ali sepultado até aquele momento. José deu o melhor que ele tinha para Jesus, não o resto. Põe lá em algum lugar lá da minha área, mas mandou colocar no sepulcro novo. Penso que esse gesto de José de Arimateia nos convida a uma reflexão pessoal. Nós damos o melhor para Jesus, ou o melhor nós guardamos para nós mesmos? Se guardamos para nós mesmos, é porque nós somos mais importantes do que Jesus. Se guardamos para Jesus, é porque Jesus é melhor do que nós somos. José de Arimateia, entregando a Jesus um sepulcro novo, nos ensina a sempre dar a Jesus o melhor. Ele não pensou, se eu sepultar a Jesus lá, onde é que eu serei sepultado? É diferente a perspectiva hebraica da nossa. Não se tira depois um corpo e depois se coloca outro. Não. É um único sepulcro, um único corpo. Jesus enterrado naquele lugar significava que Arimateia teria que arranjar um outro lugar para si ou para alguém de sua família. Não se preocupou com isso. Deu o melhor para Jesus. Terceira lição que eu tiro desta narrativa bíblica e desta composição geográfica. Jesus ressuscitou num jardim, onde a vida pulsa. Posso afirmar então, que onde Jesus está é jardim. Onde Jesus está, se for deserto, ele transforma em jardim. E me enterneceu muito imaginar e perceber que onde Jesus ressuscitou naquele jardim, também havia uma cisterna, fonte de água, recipiente de água, o lugar onde se pode matar a sede. Por isso ele afirmou, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Entendi melhor esse texto. Por quê? Aquela área é um deserto. Praticamente o único rio que merece esse nome a percorrer Israel e a Jordânia é o Rio Jordão. Praticamente não há mais rios. Mesmo o Gion,
cujas águas foram canalizadas pelo rei Ezequias e já hoje foi escavado, está lá, ele vem também do interior, ele brota de dentro do monte em que Davi tomou dos jebuseus e construiu a cidade de Jerusalém. Do seu interior, de onde não se vê, de onde não se percebe. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, mesmo que seja deserto. Se cremos em Jesus, nós podemos ter a mais convicta certeza que Jesus nos satisfaz em nossa sede. Se nós cremos nele e ainda sentimos sede, devemos olhar para a cisterna, para a fonte de água viva do jardim da sua ressurreição e beber desta água. Quarta lição: Jesus foi sepultado e dali ressuscitou perto de um lagar. A proximidade entre o túmulo e o lagar nos ensina como viver. O túmulo é o lugar da morte, mas o lagar, onde se espremem as uvas para a produção do suco de uva ou do vinho, é o espaço da vida. O vinho simboliza a alegria, o vinho simboliza a vida. Podemos passar pelo vale da sombra da morte, pelo túmulo, pelo vale do túmulo, pela sombra do túmulo, pelo medo do túmulo, mas podemos ter plena certeza que nós podemos confiar naquele que espreme o líquido, pisa na uva e nos entrega o fruto da uva, o vinho ou o suco do vinho. Às vezes, na celebração da ceia do Senhor, nós damos uma ênfase correta ao Jesus morto. Pomos muita ênfase no túmulo. Estamos corretos. A morte de Jesus é central na nossa fé. Mas no jardim, além do túmulo, há um lagar. Nós não podemos de modo algum pensar na ceia do Senhor que vamos celebrar agora apenas e tão somente como uma lembrança do túmulo. Nós temos que nos lembrar do lagar. O nosso Jesus que morreu é um Jesus vivo. Portanto, qualquer representação de um Jesus morto é incompleta. É uma história a qual falta o seu ápice. É uma história inacabada. Infelizmente, o cristianismo e nós, às vezes, de igual modo, estamos na história inacabada, com nossa tristeza, porque Cristo morreu, o que é correto, mas após a tristeza, há que vir a alegria. No jardim, tinha um túmulo, mas tinha também o lagar. Não podemos pensar, portanto, quando celebramos a ceia do Senhor, apenas e tão somente na morte. Temos que pensar no túmulo e este vazio. Como eu disse, os judeus não enterravam pessoas em caixões ou em sarcófagos, como aprenderam no Egito. Enterravam-nos embrulhados em lençóis. Um túmulo vazio quer dizer o seguinte: não tem mais nada ali, nem caixão tem. Porque não tem caixão para os mortos hebreus. Era um lençol. O túmulo está vazio. Como a cruz também está vazia. Qualquer representação, portanto, de Jesus apenas na cruz, morto, é incompleta. E uma celebração também que só lembra da morte e agradece por essa morte é incompleta. Porque a história continuou. E o que importa numa história é o seu final, não é o seu meio. E o final é Jesus ressuscitado. E o final é Jesus, podemos imaginar, tomando vinho no lagar. Por isso que nas narrativas das suas aparições, ele chega e come e bebe com seus discípulos. Este é o Jesus a quem nós celebramos, não o morto, embora a morte seja essencial. Eu brinquei dizendo que Jesus talvez tenha tomado do vinho, mas a Bíblia diz que ele não tomou.
Você recorda quando ele falou isso? Eu não vou beber mais, Mateus 26, 29. De agora em diante, não beberei desse fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus ainda está esperando o momento de beber conosco o vinho novo. Esse vinho vai ser envelhecido há 2000 anos. Dizem que os vinhos mais antigos, eu não bebo vinho, não entendo esse assunto, são os mais apreciados. Então o vinho de Jesus vai ter pelo menos, sem voltar agora, 2000 anos. Se voltar mais, vai ter o tempo que ele for, super, hiper envelhecido, novo, que ele quer beber conosco. Por isso eu quero lhe convidar, quando celebramos nesta manhã a ceia do Senhor, a celebrar a ceia do Senhor sem tristeza. Já tivemos um instante de contrição agora há pouco. Já confessamos os nossos pecados. Agora é hora da alegria. Não só da alegria interior, que eu não sei o que vem a ser isso, se ela não se realiza no exterior, se ela não se mostra. Se você chega em casa depois do dia de trabalho e o seu cônjuge pergunta: você está triste? Por quê? Não, que eu estou com alegria interior. Não funciona. A alegria, ela tem que se exteriorizar, porque ela não consegue ficar ali dentro, ela tem que sair. Eu quero estimular você a pensar nessas duas figuras. Eu sei que é um exercício de imaginação: o túmulo e o lagar. O túmulo vazio e o lagar cheio. Esse é o sentido da nossa celebração. É o que iremos fazer agora, então. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, verso 23 em diante, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Nós vamos orar neste momento agradecendo a Deus pelo pão e pelo suco de uva que simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que foi derramado na cruz pelos nossos pecados. Vou convidar o nosso irmão diácono Richard, por favor, irmão, venha aqui para orar neste momento. Oremos, irmãos. Pai amado, continuando na Tua presença, nós queremos mais uma vez agradecer pelo sacrifício de Jesus na cruz, permitindo então a nossa reintegração contigo. Te agradecemos porque neste memorial nós celebramos a vida através da ressurreição do nosso Salvador, e nesse memorial nós refletimos no seu sangue e no seu corpo, e nós te agradecemos porque podemos participar dele, dando continuidade à nossa fé, à nossa crença, e contando com o perdão dos nossos pecados como fizemos. Te agradecemos porque adoramos a um Deus vivo, adoramos a um Jesus que ressuscitou, que está à direita do Pai, intercedendo por nós e nos dando essa alegria, como o pastor colocou. Te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor esteja amansando o nosso coração, dando-nos serenidade, tranquilidade para sabermos que estamos juntos a Ti, ó Pai. Nós oramos agradecidos mais uma vez, em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amém. Convidar o pastor Oceni para estar conosco aqui à mesa. Vamos adorar o Senhor neste momento, enquanto recebemos o pão e o cálice com o hino: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar.
O apóstolo Paulo, então, relembrando o sacrifício de Jesus ali na cruz, disse: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Jesus ali naquela cruz derramou seu sangue, sangue precioso, cujo apóstolo diz que foi um alto e valioso preço, o sangue de Jesus que foi derramado no madeiro por nós. Sangue que nos dá a remissão dos nossos pecados, que nos dá acesso à vida eterna. Porque somente através do sangue de Jesus Cristo, o sangue que nos purifica de todo pecado, que nos tira toda mancha, toda mácula, nós podemos entrar nas moradas celestiais. E foi Jesus quem pagou este preço, abrindo, como diz o autor sacro, o caminho através da sua morte na cruz, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Sempre que participamos deste momento, sei que é um momento singular na nossa vida, porque nós estamos relembrando, estamos voltando à memória e sabendo que Jesus morreu, sofreu, e aqueles que ali estiveram, como o pastor Israel e outros irmãos, outras pessoas, certamente sentiram muita emoção ao chegar naquele lugar que supostamente Jesus foi ali então crucificado. Mas pelos olhos da fé, nós podemos olhar para o Gólgota e ver que Jesus morreu, derramou seu sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. E é com esta alegria que nós vamos primeiramente comer o pão que representa, que simboliza para nós o corpo de Jesus partido na cruz. Comamos do pão. Com a mesma alegria bebamos do cálice. Vamos colocar em pé para esta oração final, essa bênção dos apóstolos. Lembro a todos então que hoje às 18 horas teremos o filme Itacuruçá, um retrato aos 75 anos. Lembro aqueles que se formaram em 2011 e querem dar graças a Deus, que vamos celebrar o culto dia 26 de fevereiro, que devem logo fazer a sua inscrição comigo e participar na semana que vem de uma reunião aqui no domingo às 18 horas também, de preparação para aquele culto tão solene. Que agora então, o amor de Deus o Pai, amor que nos infunde no coração plena alegria pela certeza deste amor e da vida eterna que este amor para nós preparou. Que agora então, a graça de Jesus Cristo, aquele que tendo conhecido a morte, não ficou morto, mas vivo hoje intercede por nós. E que agora então, o Espírito Santo, enviado pelo Pai e pelo Filho para nos confortar, que a Trindade, com todas as manifestações do seu afeto para conosco, seja uma presença viva nos nossos corações, em nome de Jesus, hoje e sempre. E todos digam amém. Pode se sentar.